Bem-vindos ao canal Galileu M, seu blog na linha. Estreia hoje o programa Eventos Finais, levando até você a verdade. Bendito seja quem vem em nome do Senhor. Estreia hoje o programa Eventos Finais. Existem certas verdades que nunca ouviste falar. E hoje tu tens a grande oportunidade de ouvi-las. Cabe a ti, se crê. Irmão Basílio, seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Daniel. Exato. É o irmão Basílio, o obreiro incansavelmente levanta-se para transmitir a mensagem angelical, não é? Até que Cristo voltar. Então, também está aqui no canal para levar-te a mensagem que nunca ouviste. Então, Eventos Finais, estreia hoje o nosso programa. Quais são os eventos, afinal, que vão marcar o fim da humanidade? Irmão Basílio, tens a palavra. De facto, são perguntas muito importantes e não querem calar, e nós conseguimos perceber também que existem todos os dias eventos no noticiário, por exemplo, e conseguimos também notar catástrofes. Quer dizer, a natureza, os próprios homens mostram a cada dia, ao assistirmos, por exemplo, também nas redes sociais, todas as horas, factos que marcam, por exemplo, situações imorais e que em situações normais, por exemplo, a humanidade não poderia aceitar. Mas também gostaríamos aqui aproveitar, saudar desde já, penso que estava mais do que na hora sermos amigos de todos aqueles que nos assistem, e dizer que sinta-se saudado na hora em que você tiver, para os nossos amigos internautas também sintam-se saudados, e dizer que somos todos irmãos, não há nenhuma barreira aqui e estamos muito e bem abertos para podermos responder em todas as questões, por exemplo, que vocês colocarem. A questão dos eventos finais, tal conforme nós estávamos a dizer, o irmão Daniel colocou muito bem a pergunta, tal conforme nós dissemos a princípio, são eventos que marcam, por exemplo, o término da humanidade. Já se ouviu muitas vezes falar que o mundo poderia terminar. Muita gente prometeu que o mundo podia terminar, por exemplo, em 2000, e não aconteceu. Há outros diziam que em 2012 o mundo poderia conhecer o seu término. Também não aconteceu. E conseguimos notar então que se não aconteceu, o que falhou, o porquê que as pessoas, por exemplo, estavam dando datas. Será que a Bíblia, por exemplo, retrata dessas datas? E algo muito interessante que nos chama a atenção também é o calendário profético que os cientistas conseguiram colocar na face da humanidade. Hoje já se fala muitas vezes deste relógio e chamam curiosamente de relógio do Apocalipse. Relógio do Apocalipse. E por que os cientistas então colocaram um nome bíblico a este cenário, a este elemento, né? E eles dizem que esses eventos, o que vai, por exemplo, terminar a história da humanidade talvez seja uma guerra nuclear, mas é curioso que os cientistas vão falando e a humanidade, por exemplo, vai se apercebendo desses factos. E o que é que a Bíblia realmente diz com relação, por exemplo, a esses ditos não ditos da ciência, da humanidade e o medo, por exemplo, o calafrio que cada um de nós pode ter ao enfrentar essas grandes crises? E nestas lives, nós gostaríamos, neste período que nós estaremos aqui falando dos eventos finais, gostaríamos de transmitir com toda a segurança aquilo que diz os factos, né, que nós conseguimos presenciar, e aquilo que disse Deus há mais de 2.500 anos atrás. Quer dizer, que os cientistas que não acreditam em Deus, não é? A maior parte deles, pois é, colocam um relógio com o nome de um livro que está na Bíblia, que eles questionam bastante. Curiosamente. E nós conseguimos notar que, afinal de contas, a ciência, penso que talvez por causa do tal chamado orgulho científico, acabam não admitindo a existência de Deus. Mas calma, nós conseguimos notar, por exemplo, nas academias, onde todos nós talvez teve a oportunidade de passar, que data-se sempre antes de Cristo e depois de Cristo. Então é curioso, mais uma vez, dizer que a ciência, se não admite a existência de Deus, ou porquê que as suas datas vai sempre colocar depois ou antes de Cristo? Isto é porque admitem que Cristo existe. E para admitirmos que Cristo existe, então devemos voltar-nos para a Bíblia. Isso nos chama muita atenção. Dali é que devemos considerar também os factos que... Olha, eu até hoje, irmão Daniel, para ser sincero, gostaria de dizer que fico muito surpreendido com a atitude de nós, todos os humanos,
e principalmente para os acadêmicos que acreditam mais no Anaximandro, grandes cientistas de renome, estamos a falar de Aristóteles e outros mais, e até aqueles que andaram mais muito antes de Cristo, né? Vieram muito antes, estavam muito antes depois, ou seja, muito antes de Cristo, né? E há uma grande credibilidade e muito embora que essas pessoas não tenham visto, mas conseguem depositar tanta fé nessas pessoas, mais do que a Cristo, aquele que a ciência não consegue hoje, por exemplo, reprovar que ele não existiu, e a própria Bíblia dá veracidade desses factos todos. Exato. Pois é. Quer dizer, eles vão cruzando, podem até não acreditar em Deus, não é? Mas, consoante as pesquisas que eles vão fazendo, vão cruzando com uma verdade. E vão encontrar que de toda a pesquisa que nós fizemos, existe algo supremo, não é? É, algo muito supremo. E dali é que nós conseguimos também perceber que, eu até tenho dito nas minhas abordagens, que a ciência, ela pode fazer tudo, pode utilizar todos os elementos que ela pode utilizar, mas o fim vai ser ter que reconhecer, por exemplo, que Deus existe. Exato. Hoje já consegue-se notar que as investigações científicas, todas elas, começam a fazer uma outra investigação e que no final eles dizem não é possível. Hoje, por exemplo, falando da teoria, por exemplo, da evolução, a teoria a teoria do criacionismo, já consegue-se notar, por exemplo, uma fragilidade por parte daqueles todos que tinham a crença de que o mundo veio por uma explosão e nós somos frutos de uma evolução, que primeiro éramos talvez os mamíferos, os animais, né? Viemos ali talvez essa tal chamada descendência dos primatas, mas quando não poderia ser assim, né? Como humanos temos sempre uma origem, e veja que hoje já há uma classe de cientistas que chega a perceber que afinal de contas nós somos frutos de uma evolução. De como todas as coisas elas estão organizadas, não é possível nós viemos de uma evolução. Ora, se a parte científica já está dividida hoje, também conseguimos notar que tudo que é explosão, por exemplo, não gera construção, a menos que as definições estejam elas todas, por exemplo, contrárias, né? Tudo quanto é explosão gera destruição e nunca uma organização perfeita, por exemplo, que nós notamos do planeta Terra. Nós conseguimos ver, por exemplo, o Sol a girar, ou seja, o ciclo, por exemplo, do dia. A noite vem, o dia vem e conseguimos notar, por exemplo, a aparição das estrelas, a Lua e uma perfeita conexão, por exemplo, do clima mediante, por exemplo, a cada nação, cada tribo, por exemplo, Deus dá sempre as estações, por exemplo, chuvosa, temos 4 estações, mas conseguimos notar então esta organização perfeita. Será que isso tudo veio simplesmente de uma explosão? Bem, claramente nós conseguimos notar, nós que participamos, por exemplo, da questão do criacionismo, acreditando na essência de um Deus poderoso, né? Nós conseguimos então definir-nos como pessoas que vieram da mão de um Criador e não de uma explosão e não fruto também de uma evolução. Exato. Pois é. Bem, está bonita aqui a conversa, não é? Caso tiver uma sugestão, uma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não é? Então vamos entrar agora no âmago da nossa conversa. Tudo que tem princípio, é claro que tem fim, não é? O mundo foi criado, lá se desenvolveu, o pecado também desenvolveu-se, não é? Mas a verdade ainda prevalece. Será que já aconteceu um evento que marca o final desta humanidade, irmão Basílio? De facto, as profecias, elas acabam tendo uma conotação muito importante para a vida de qualquer crente e cada habitante desta terra. Por quê? Porque nós conseguimos notar, por exemplo, os eventos, todos eles vindo de forma sequencial, né? E vemos que um atrás do outro, às vezes de uma forma paralela, conseguimos notar eventos muito tremendos. Mas aqui eu gostaria, por exemplo, que, se me permitirem, ler um bocadinho a respeito das Sagradas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia vai definir profecias, né? As questões, por exemplo, proféticas em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1 e no verso 1, aqui vai dizer que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E aqui gostaria também de chamar a atenção, claramente, do nosso amigo que está ali do outro lado, que no verso 2 diz o seguinte: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto.
E veja que vem uma bem-aventurança para você que está ali, que agora também vai passar a estudar a Bíblia. Este é um grande convite que eu lhe faço. Né? Já viu o outro lado e pode também ver o outro lado aqui da Bíblia Sagrada. No verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quais são os eventos, por exemplo, que já marcaram, e esta é uma pergunta muito interessante, que já marcaram, por exemplo, a humanidade? Amigos, nós gostaríamos de mostrar aquilo que, por exemplo, vem em Mateus no capítulo 24. Né? Em Mateus capítulo 24, chama-se, por exemplo, o sermão profético e o princípio das dores. No momento em que Jesus estava a andar com os seus discípulos, os discípulos sentiram-se um bocadinho mais preocupados por não saberem aquilo que poderia acontecer. Mas Jesus teve toda a atenção. E veja que eles vão colocar aqui algumas perguntas e que elas também servem para nós. E eu tenho, ou seja, os teólogos, todos são unânimes em perceberem que são profecias de dupla aplicação. Por que dupla aplicação? Porque aqui diz assim no verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar-lhes a estrutura do templo. E aqui dizer que o templo de Jerusalém era um templo muito magnífico, muito bonito, tanto é que hoje, quando se fala, por exemplo, de passeios, de turismo, quase que toda a gente quer saber aonde fica Jerusalém. Todo mundo hoje quer passear para Jerusalém. E Jerusalém tinha então o famoso templo. Na primeira instância foi construída, por exemplo, o templo por Salomão. E nós sabemos que o templo, depois de ser construído, ali foi destruído pelo imperador romano. Nabucodonosor, quando chegou, tinha destruído o templo. Mas isso aqui, por exemplo, não vai nos roubar muito tempo aqui e dizer que quando Jesus estava a olhar para aquele templo que depois foi reconstruído, claro, depois do decreto, por exemplo, de Esdras, e Esdras aqui teve 4 decretos, e o último é que foi realmente obedecido para a reconstrução, e estamos a falar propriamente quando o povo de Israel estava exatamente no cativeiro babilônico e agora volta para Jerusalém para a reconstrução então dos muros de Jerusalém, ou seja, do próprio templo de Jerusalém, porque retirando o templo, retiraram a presença de Deus no mundo dos cristãos. Agora, e aqui diz o seguinte, estamos agora no versos 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, mostrando também o templo sagrado, né, de Jerusalém. Não vedes tudo isso? É uma beleza extraordinária, até porque quando o sol batia, dizem os historiadores, estamos a falar aqui do grande historiador do cristianismo, José, né, e era um cidadão romano, e que ele, judeu até, desculpam, e ele retratou que o templo era uma beleza extraordinária, porque quando o sol batia, por exemplo, estivesse a se pôr, o mármore quase todo brilhava. E Jesus olhava para isto e veja que estavam quase que também no derradeiro das horas, por exemplo, do dia. E Jesus olha para o templo e diz: não vedes tudo isto? Digo-vos que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. A primeira pergunta é colocada. E veja qual é a segunda pergunta, por exemplo. Aqui vai dizer: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, são 3 perguntas que vão envolver também 3 respostas muito bem cuidadosas. E o verso 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Qual então dessas respostas, qual então dessas profecias vão agora Jesus começar a responder? Ora, irmão Daniel e os nossos irmãos ali, eu gostaria que ficassem mais um bocadinho atentos, porque agora vamos desenvolver aquilo que é o centro daquilo que é o que nos traz aqui, por exemplo, falando dos eventos finais. Agora Jesus vai nos dar aqui algumas dicas para observar. A partir do versos 5, diz o seguinte: se no versos 4, por exemplo, Jesus disse, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, é porque existe mentira. Exato. Né? É porque existe mentira. E se existe mentira, é porque também existe algo que nós podemos chamar de verdade. Então, quem é a verdade e quem é a mentira? Esta é a grande questão. Mas, todos aqueles que são leitores da Bíblia, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 8, versos 44, quem é o Pai
da mentira. Quem é o pai da mentira? Bem, Também já está a atuar, não é? já está a atuar, já está no nosso... semear a sua mentira. Sempre semeando e nunca parando. Em João capítulo 8, no versos 44, por exemplo, nos diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Da mesma sorte, na mesma Bíblia Sagrada, Jesus está a dizer que o Satanás é o pai da mentira e ele é mentiroso desde o princípio. Mas quando é que começa então o exercício de Satanás? Ele começa, na verdade, segundo Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1, diz que ele começa com a sua rebelião no céu. A primeira rebelião não se datou aqui na face desta terra, mas ela começou exatamente no céu. Por quê? Porque aqui diz que Satanás estava exatamente a acusar que Deus, ou seja, a lei de Deus não é possível ser guardada, aqui é os chamados 10 mandamentos. E ele disse, não, eu gostaria de promover uma lei que se chama liberdade, libertinagem, que poderíamos chamá-la hoje de libertinagem. Ou seja, não há lei, não há governo e qualquer um poderia fazer o que quisesse. Mas aqui nos diz o seguinte... E veja que no capítulo 12 é uma profecia falando da grande mulher e o dragão, e ela também deve ser aplicada aqui de forma dupla, porque vai falar exatamente do nascimento de Cristo e da igreja primitiva, da perseguição que Satanás poderia desenvolver, por exemplo, depois da morte de Cristo. Estamos a falar exatamente do primeiro século e estamos até, por exemplo, até no quarto, quinto século. Ali houve uma perseguição daquelas e que hoje, então, já podemos ler a seguinte questão. No Apocalipse capítulo 12, nos diz o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, ou seja, estou lendo a partir já do versos 3, e se permitirem, até posso ler do verso 1 e até o verso 9 para podermos perceber. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e o dragão, já sabemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Não fique preocupado com esses sinais, porque mais tarde, talvez num próximo estudo, podemos descodificar, tal conforme nós estamos aqui, por exemplo, a estudar. Mas aqui nos diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui estrela significa, por exemplo, anjos. Estamos juntos? Ok. E lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E uma das profecias muito importantes foi o marco do Messias. Quando Jesus nasceu, todos os leitores bíblicos sabem que em Mateus capítulo 12 e o capítulo 3, diz que Herodes desempenhou o papel de Satanás para matar todas as criancinhas para poder inibir a ação do Messias, mas não foi desta. E vejam, e a mulher fugiu então para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Claro, aqui nós vamos ver os 1260 dias, dizer que dias na profecia significa anos. Então estamos a falar de 1260 anos. Mas um pouquinho mais além, ou seja, atrás, conseguimos notar que a mulher fugiu para o deserto. Quando o anjo veio e apareceu a Maria e a José em sonhos para lhes dizer que deveriam ter que fugir para o Egito, deserto, para poder então se precaver da matança que Satanás estava a procurar, e ele estava a procurar a matar quem? Não aquelas crianças todas que mataram em Jerusalém, mas ele estava a procurar a matar a Cristo. Agora, aqui diz no verso 7, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. E aqui gostaria de dizer que Miguel não é um anjo, Miguel é Jesus Cristo. Jesus vai, por exemplo, assumindo muitos outros nomes quando ele estiver em batalha, quando ele, por exemplo, estiver a desenvolver qualquer uma outra atividade que nós conseguimos notar na palavra de Deus. Por exemplo, aparece como Senhor dos Exércitos, né? E aparece como um anjo do Senhor. Então isso não nos pode nos assustar, porque Jesus vai assumindo, tal conforme Satanás, por exemplo, assume muitos outros nomes. Há momentos que lhe chamam de serpente, há momentos como anjo de luz, há momentos como
Apolíneo. Pois é. Realmente. Então, De facto, irmão Daniel. E vejo que estuda muito bem a Bíblia. Não, Isso é muito bom. Ok, e aqui nos diz, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos seus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Quem é esta? Chamado a Diabo e Satanás. Veja que já lhe dá dois nomes aqui. Que engana todo mundo. Veja, mais uma vez, que engana todo mundo. E Jesus, lá em Mateus capítulo 24, diz que de maneira nenhuma vos engane. Quer dizer, haveria engano. Mas quem é que Satanás poderia então usar para enganar? Que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. E o verso 10 nos diz, e ouviu uma grande voz do céu, que dizia, agora é chegada a hora. Sim, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus. Sim, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. E agora vejam no verso 12. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Agora vem um ai. Esse ai é especificamente para a terra. Porque aqui vai dizer o seguinte. Ai dos que habitam na terra. Porque veja que Satanás foi lançado, ou seja, foi expulso do céu. Na verdade, ele não foi lançado aqui na terra. Ele entrou como intruso na terra. Por quê? Porque ele estava nas trevas. Quando viu que Deus tinha criado, por exemplo, o planeta Terra, achou oportunidade para poder estragar a beleza da criação. Então ele vai e distrai e engana. No princípio, Deus criou dois seres, Adão e Eva, então ele engana por intermédio de Eva, ele engana Eva, coloca um ponto de interrogação, algumas dúvidas na mente de Eva, e Eva fica descontrolada. E ela começa então a entrar, a fluir na conversa maliciosa de Satanás. Agora, só que aqui nos diz o seguinte: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Amigos, aqui precisamos ter um bocadinho de mais atenção. Quando te dizem que alguém está a vir atrás de ti e está muito furioso, você precisa tomar todas as cautelas possíveis para se prevenir. Não é verdade? Pois é. E então aqui também vai nos dizer, vai continuar a dizer, porque o diabo desceu até vós e tem de grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aqui estava então o chamado problema da humanidade. Satanás entra na face da terra por um engano e lhe vendemos o planeta Terra. E ao lhe vendermos então, a lei de Deus dizia que o salário do pecado é a morte. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, segundo o livro de 1 de João. Nos apresenta que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado é a transgressão da lei de Deus. E Eva tinha acabado então de transgredir porque aceitou o engano. Dali é que hoje muita gente também tem sido alvo dos enganos de Satanás. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8, por exemplo, nos diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E isso nos interessa. Mas no versos 4 do mesmo livro e do mesmo capítulo 4, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4, diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos que não creem. Dali a descrença, por exemplo, de muitos. Há muita gente que se torna ateu, talvez por algum facto, né? E aqui eu gostaria de transmitir o meu afeto que eu tenho, por exemplo, para aqueles que se tornam ateu. Na verdade, hoje o ateísmo também tem sido um estilo de vida. Negar a existência de Deus, mas não poderia ser assim. Como assim? Alguém que já era cristão. Depois passa a ser ateu. Abster-se de Cristo e passa a ser ateu, não acreditando num Deus. Por que ele não acredita, talvez, em Deus? Por causa de um facto. E esses factos, às vezes, podem marcar na nossa vida, ou talvez por alguma catástrofe que acabou arrombando muita vida de outras pessoas, e as pessoas começam a perguntar: calma aí, se Deus existe, por que ele permite que tanta criança, por exemplo, morra? Por que admite
que eu, por exemplo, passe por esta situação? Por que ele admitiu que a minha filha fosse atropelada? Por que ele permitiu que o meu pai fosse morto, por exemplo, a tiros? Por que os bandidos, por exemplo, arrombaram a minha casa, violaram a minha mulher, violaram as minhas filhas e tal? Por que ainda um pai, talvez, acaba violando a sua própria filha? Quer dizer, são factos que marcam a história da humanidade e que mexem com a nossa consciência. E veja que por essas perguntas todas, um dia, numa sala acadêmica, e que muita gente levantando-se para falar sobre esta situação, olhei para alguém e, curiosamente, depois me encontrou mais um dia e tivemos uma conversa um bocadinho mais aberta. E ele declarou-se abertamente que ele era um ateu. Mas, graças a Deus, hoje ele voltou para o cristianismo, porque ele me perguntou e colocou quase essas perguntas todas. E veja, eu simplesmente respondi no seguinte, e ele perguntava onde é que estava Deus? E a resposta foi simplesmente, Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho unigênito estava a ser crucificado na cruz. E Jesus também perguntou, Pai, por que me abandonaste? Mas Deus nunca abandonou a seu filho. E veja que Jesus também nunca vai nos abandonar. E até porque a palavra de Deus nos diz, ainda que uma mãe tiver que abandonar o seu filho, eu jamais vos abandonarei. Então está aí a promessa de um Deus que preocupa-se com todas as nossas necessidades, preocupa-se com todos os nossos problemas. Então nós também poderíamos tomar um bocadinho mais de atenção, colocar Deus, por exemplo, na cadeira dos reus, não vai resolver todos os nossos problemas. O que nós devemos saber é entender de como Deus está a conduzir este barco até ao final. E obedecermos a cada palavra, a cada instrução deste grande general, porque eu sei que se cremos claramente na palavra de Deus, tal conforme Deus, por exemplo, vai desmistificar todas as artimanhas de Satanás, aqui, por exemplo, nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer que todos nós hoje somos convidados, então, a nos apercebermos dessas situações. Agora, estávamos a falar de que Satanás é que é o pai da mentira. Então, se Satanás é o pai da mentira e Jesus nos adverte que cuidado porque haverá muitos enganos, importa dizer o seguinte, há muita gente que diz, usando por exemplo a palavra de Deus, né? Estamos a falar do cristianismo, estamos a falar de Bíblia, claramente vamos ter que voltar para o mundo cristão. De facto eu conheço e sei, estou muito bem, estou a par e passo, das questões, por exemplo, que nos colocam, por exemplo, às vezes a descrença. Hoje existem muitas instituições que já perderam credibilidade. E a última, talvez, não seria, ou seja, seria o cristianismo. Os pastores, hoje muita gente acaba, por exemplo, criando uma igreja por fins próprios, ou seja, para fins próprios, para objetivos egoístas, e acabam desvirtualizando aquilo que é a boa essência do cristianismo, que é o amor ao próximo. Infelizmente, existe muita gente com esse tipo de coração, com esse tipo de intenção, de roubar dos crentes, talvez tirar algum proveito, e acabam então desvirtualizando aquilo que é a missão central de Cristo Jesus, que é a salvação de humanidades. Mas também gostaríamos então passar então aqui a ideia de qual dessas profecias, né, voltamos aqui, de qual dessas profecias então do Mateus 24 já aconteceram. Vejam, vamos chamar aqui a curiosidade agora de todos os nossos ouvintes. Vejam, irmão Daniel, aqui por exemplo no versos, agora estamos exatamente do capítulo, voltamos para a Bíblia no capítulo 24. Diz assim no verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Hoje, falando do nosso século, já conseguimos notar, e talvez você já foi alvo, por exemplo, de um desses enganos de ministros, aqueles que se passam por ministros do Evangelho, aqueles que se passam por sacerdotes, por pastores e talvez por padres e tudo mais. E quando eu falo dessa classe de ministérios, eu estou a dizer exatamente que como existem pessoas falsas, também existem pessoas verdadeiras. Existem exatamente pastores comprometidos com este grande evangelho e que realmente têm estado a fazer, né, um grande trabalho para a salvação de almas. Também existem, tal conforme nós já dissemos outrora, que pessoas mal intencionadas e que acabam usando a Bíblia para o seu próprio benefício, retirando, né, roubando a paz de todos aqueles que já estão perecendo
por assim dizer. E qualquer um de nós talvez já foi alvo destes. Mas amigos, muito sinceramente falando, Jesus quando estava a falar de enganos, ele não estava a falar de enganos simplesmente numa localidade. Ele estava falando de um engano global. Este que nos interessa, de um engano global. Mas esses enganos globais, nós estamos a falar desde igrejas, estamos a falar desde instituições, e estamos a falar desde pessoas que são usadas por Satanás. Pois, como são pessoas usadas por Satanás, e muita gente vai pegando a Bíblia, por exemplo, vai dizer assim, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Exato. Mas, irmão Basílio, está correto. muito bonito. Já aconteceu muitas coisas no mundo, não é? Pois é. Catástrofe, pandemias, guerras, não é? De fato. Aquilo que o Apocalipse diz, e a Bíblia diz que ia De acontecer antes do fim, não é? Pois é. Tudo isso que aconteceu, muitos também pensavam que é o fim. Se não é o fim, depois disso, não se sabe Talvez. o que realmente. Então, o que realmente, afinal, falta para que a consumação do mundo, o que é que falta, afinal de contas? Porque Pois é. muita coisa já aconteceu. Muita coisa já aconteceu, de facto. E por isso é que eu estava realmente a voltarmos para a Bíblia, Exato. para podermos falar com mais precisão. Isso. Por quê? Porque, na verdade, os falou, não falou, disse, não disse, eles não vão constituir profecia. Exato. Na verdade, o que eles vão fazer é, segundo a intuição, segundo talvez alguns fenômenos sociais, talvez vai poder acontecer aquilo, talvez, quer dizer, pratica-se talvez aqui, por assim dizer, adivinhar sobre os contextos futuros. Mas para Deus, Deus, por exemplo, fala com propriedade porque tem uma característica que é só dele, ele é onisciente e é onipresente, e veja que Deus por isso é que se diz que Deus é o princípio e o fim ao mesmo tempo. Ele conhece as coisas muito antes de ser delas acontecerem. Ora, por isso é que Jesus vai falar com precisão, de que ninguém vos engane. Por quê? Muitos iriam vir em nome dele, já vieram muita gente falando que eles são Jesus Cristo, mas na verdade não eram. Na verdade não eram. E agora, outra diz assim no verso 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqueles, por exemplo, que estavam vivendo na primeira, por exemplo, conseguiram viver, por exemplo, nas afamas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, conseguiram notar talvez que seria o fim de todas as coisas. E hoje, para a nossa realidade, fala-se, por exemplo, das grandes guerras que estão a ser desenvolvidas hoje. Estamos a falar da guerra da Rússia, de Israel, né? Estamos a falar, talvez, dessas situações em que as nações todas estão acometidas, e veja que isso tudo começa a ter efeitos na vida de todo cidadão do mundo, porque são potências que estão em guerras, né? São potências que estão em guerra, então a situação econômica, social, parece que acaba não sendo daquelas das melhores que a gente queria ter. Mas a Bíblia vai nos dizer o seguinte, o mundo todo até poderia falar de paz, 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 mas virá uma repentina destruição. Agora, aqui para a academia científica, por exemplo, tal conforme nós dissemos, que eles admitem de que haverá um fim, mas o que vai destruir o planeta Terra talvez seja uma terceira guerra mundial, mas eu gostaria de lhe dizer com toda a segurança do mundo, o planeta Terra não será devastado por uma terceira guerra mundial. E ela não vai ter lugar. Isso você pode escrever, por quê? Porque a Bíblia, Deus nos dá esta certeza. Vejam, que se o mundo fosse destruído, por exemplo, por uma guerra nuclear, ali sim, nós teríamos problemas com a Bíblia e com Deus, que nós admitimos que Ele existe. Isso por quê? Porque poderia colocar em xeque-mate, né, a existência do cristianismo, poderia colocar em xeque-mate também a questão das profecias escatológicas que Jesus foi dando. Mas, amigos, Jesus disse que a palavra dele se cumpre fielmente, tintim por tintim. Agora, falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas passaram. E, de facto, Jesus profetizou. E veja que ainda nem tinha acontecido nem a Primeira, nem a Segunda Guerra Mundial. E quando estamos a falar de guerras, levantamentos de nações contra nações, nós, por exemplo, cá em Angola, talvez lutamos, a guerra, por exemplo, o conflito armado foi entre nós próprios, né? Apesar de que houve ali uma colonização para o nosso país, mas
quase que depois desses conflitos, entramos em conflitos, por exemplo, entre nós mesmos. Então, nós podemos também cair aqui de uma luta entre nação e nação, ok? Para a realidade de outros países, também pode acontecer. E Deus, por exemplo, já tinha profetizado que essas coisas poderiam acontecer. E à nossa vista, os factos estão ali. E as notícias, por exemplo, narram que isso são acontecimentos, né? E sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Então, conseguimos realçar com grande promenor esta profecia. Exato. Pois Bem, é. estamos quase na reta final. Pois é. Um dos motivos, será que da descrença deve ser a demora de Jesus Cristo, não é? Será, irmão Basílio? Porque muitos estão na igreja, já aconteceu muita coisa, Jesus não veio, está a demorar muito. Eu também não estou a conseguir o que eu quero, então tenho que procurar quem me dá solução, ouvir uma igreja por aí à volta. Será que um dos motivos da descrença deve ser isso? Porque as pessoas não é que procuram, né? Eu quero aquilo, então aquela igreja diz que dá aquilo, então eu vou lá. Será que isso tudo tem a ver com os eventos finais? De facto, olha, a questão da descrença, eu tenho dito que às vezes não é a demora, porque se as pessoas aprendessem realmente o que diz as Sagradas Escrituras, talvez poderiam firmar a sua fé em Cristo. E veja que nós temos uma dinâmica no cristianismo. No cristianismo, todos nós somos motivados a trabalhar para a salvação de mais almas, ok? Porque Jesus diz, o Apocalipse, por exemplo, que haverá destruição e as pragas estarão sendo alvo de todos aqueles que foram descrentes, né? Não acreditaram na palavra de Deus. E apesar de que muita gente vai sofrendo e acaba saindo às vezes do cristianismo pensando que ali está perdendo tempo, mas não é a demora de Cristo. Por quê? Em Apocalipse capítulo 22, por exemplo, no versos 12, Jesus dá a garantia de que eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ora, Jesus marcou o dia, a hora em que ele virá. Mas nós às vezes fizemos especulações, porque o que nós às vezes temos dito é: Cristo não depende da vontade humana. Tal conforme Satanás lhe foi dado um tempo para ter que ele esclarecer as artimanhas dele que ele começou no céu, e nós conseguimos ler em Apocalipse 12 que a Bíblia diz, por exemplo, que Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Para nós, Jesus vai nos deixar as profecias para nos servir de lembrete. Dali é que Jesus vai dizer que olhai-vos, não vos assusteis. Quando tiverem a ver que essas coisas estão a acontecer, em Mateus capítulo 24, quando elas tiverem a acontecer, eis que eu estou às portas. Então, todos aqueles que tentaram, por exemplo, marcar datas para a vinda de Cristo, sendo estudiosos, talvez, não digo de forma talvez intencional, mas tem aqueles sinceros que foram estudando, só que deixaram de lado um pressuposto. E esse pressuposto, às vezes, é a norma que a Bíblia vai dando para o estudo da palavra de Deus. É um pouco aqui e o outro pouco ali. Existem até chamadas profecias de tempo. E a única profecia de tempo que a Bíblia narra são das 2.300 tardes e manhãs que estão escritas em Daniel, capítulo 8, a partir do versos 14. A demora de Cristo, na verdade, ele não está a demorar. Ele virá na hora marcada e no momento certo. Diz Amós, por exemplo, o que há de vir virá e não tardará. O profeta bíblico, ao dizer que o que há de vir virá e não tardará, é porque ele sabia, né? Uma vez também os discípulos tentaram dizer: mas Senhor, será que virás neste dia ou no próximo dia? E Jesus tinha que responder, eu penso que é no livro de Atos dos Apóstolos, né? Quando os discípulos tentaram saber que hora está marcada para o retorno de Cristo. E Jesus diz que não vos importa saber as estações dos tempos, mas isso está reservado única e exclusivamente ao meu Pai. E então, existem homens que estão aí a criar relógio, mas Jesus diz que não existe hora pois é. da sua vinda. De facto. Okay. E Jesus, ao dizer que não existe hora, estava exatamente a dizer que nós deveríamos nos preocupar em trabalhar. Okay. E veja que no capítulo 1, agora sim, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 7, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Significa que há alguma limitação humana. O que Deus estabeleceu para nós são as profecias, aquelas que nós podemos
atender. E o campo profético, por exemplo, é a história, é a terra, é o mundo, são as pessoas, porque as profecias vão se cumprindo uma atrás da outra ou de forma simultânea, tal conforme é a ordem descrita, por exemplo, pela palavra de Deus. Agora, nos compete, nós sabemos o dia e a hora? Não, claramente, meu amigo. Por quê? Porque nós somos limitados. Imagine que você fosse alguém que desrespeitasse, por exemplo, os princípios basilares de uma residência ou da sua própria casa. E no momento o pai de família chega e te ensina o que você deve fazer, sabendo que, e ele faz-te uma promessa. Olha, eu vou para Luanda talvez, ou vou para o Brasil, vou para os Estados Unidos, e quando voltar vou te trazer, por exemplo, um prêmio muito bom. E você, olhando para esta situação, você vai perguntar, não, mas quando é que o Senhor vem? Porque você já está a colocar dentro do seu coração que vou tentar desfazer tudo novamente, vou continuar com a minha vida, enquanto Ele não vem, porque Ele virá no dia X, então estarei a me dar tempo para poder me preparar. E na hora marcada, então, talvez antes de 2 dias ou 3 dias, você começa a se preparar. Isso chamaria-se batota em todos os níveis, né? Batota em todos os níveis. Então, Jesus, olhando para esta situação, Ele diz simplesmente: trabalham porque o trabalhador, por exemplo, quando está afincado na massa, está a colocar a mão na massa, ele consegue perceber que a hora vai passar, ou seja, não vai perceber até a hora passar. E quando ele dá por conta, olha, ainda tenho mais muito trabalho por fazer e já está tarde. E quando o trabalho também é feito com alegria, por isso é que diz: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então, aqueles que estão a desistir, irmão Daniel, a resposta é muito bem clara. Eles estão a desistir simplesmente porque deixaram de fazer aquilo que Jesus pediu para fazer, que está escrito em Mateus capítulo 28, veja aqui. Esta grande responsabilidade e comissão que Jesus nos dá é que nos faz manter hoje, né, a nossa fé. E é muito importante, por exemplo, e vocês vão notar sempre que nas nossas lives, ok, nos nossos estudos talvez, eu vou pegando sempre a Bíblia Sagrada, porque esta é a base da fé de qualquer cristão. Vejam, no capítulo 28, a partir do versos 18 e 19, aqui diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, e veja que Jesus aqui já estava ressuscitado e já estava aí ir para o céu, e disse-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu amigo, você que talvez um dia abandonou o cristianismo, talvez porque disse que era demora, talvez o cansaço e tudo mais, mas não, amigo, nós precisamos saber que Deus estabeleceu o tempo pelo seu próprio poder. E Ele disse, uma vez Jesus estando nesta terra, Ele disse que a vinda do Filho do Homem não está revelada nem para os anjos, né? E Jesus, enquanto homem, claro, também nem sabia, mas enquanto Deus, agora Ele foi assunto aos seus, tá? Por isso é que Ele escreveu, por exemplo, mandou escrever o Apocalipse, porque agora é revestido de novo de todo o poder, e há coisa que muita gente, por exemplo, não entende. Jesus, quando tomou a forma humana, veio mesmo 100% homem. Amém. E era um homem que poderia viver e nos ensinar de que é possível, mostrando aos anjos e a nós os homens, né, por uma definição de vida. E veja que ele não nasceu, por exemplo, em questões, podíamos aqui chamar de vantagens. Talvez numa família mais rica, em pessoas, por exemplo, muito dotadas em ciência, numa casa talvez muito luxuosa. Disse alguém em música uma vez, nessa nossa andância, nesse nosso ministério do Evangelho, que se Jesus, por exemplo, nascesse numa mansão, nós que vivemos em casas de adobe, de areia, talvez seríamos escarnecidos, talvez seríamos desprezados por todos. Se Jesus, por exemplo, nascesse num berço de pessoas dotadas em ciências, talvez nós que não estudamos, talvez seríamos desprezados, né? E se Jesus talvez também nascesse simplesmente para aquelas pessoas que têm dinheiro, então nós, os pobres, seríamos totalmente desprezados. Então, eu consigo notar um coração aberto, por exemplo, parte deste que disse isso. E a Bíblia, por exemplo, vai nos dizer que Jesus viveu assim. E ele dependia da oração, do estudo da palavra de Deus, e o Espírito Santo lhe revelava de tudo o quanto estava a acontecer em sua volta, porque nós, quando somos pessoas
cheias do Espírito Santo, Ele se comunica conosco e nos dá a conhecer de tudo o quanto vai acontecer. E veja aqui, o Espírito Santo é que nos convence do juízo do pecado. Bravo. Pois é. Conversa bonita aqui com o irmão Basílio, o obreiro que nunca se cansa em levar a mensagem até você. Né? Irmão Basílio, 2 minutos para uma mensagem daqueles que vivem despreocupadamente, uma mensagem de como devemos nos preparar para entrarmos então nesses eventos finais. Né? Na verdade, irmão Daniel, nesses 2 minutos que me dá, eu gostaria de fazer um apelo de coração para coração. Amigos, eu e você que está ali a me ouvir, não importa qual é o gênero, mas eu gostaria de lhe dizer o seguinte, que este mesmo Jesus, que tanto hoje a ciência, por exemplo, já não nega a sua existência, e o mundo cristão vai exaltando o nome de Cristo todos os dias, Ele prometeu voltar. E aqui vai nos dizer, há uma promessa muito bem bonita em João, no capítulo, por exemplo, 14. João capítulo 14, a partir do verso 1. É algo muito importante que eu gostaria, por exemplo, ler para ti, meu irmão e minha irmã, né? E aqui diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei. Aponte muito bem isso. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amigos, esta promessa é uma promessa muito bonita e que nós gostaríamos de dizer, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas situações, mas importa-te dizer muito claramente, crê nesse Senhor Jesus Cristo. Porque crendo nesse Senhor Jesus Cristo que disse em João capítulo 11, versos 25, que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, eu te digo que até agora a ciência não conseguiu definir o que é a morte e o que é a vida. A única pessoa capaz de definir o que é a morte e o que é a vida é a pessoa do Senhor Jesus. Por isso é que ele ressuscitou Lázaro no Antigo Testamento, Moisés, segundo o livro de Judas, capítulo único, e nós conseguimos notar que Jesus nos dá força para vencer. E ele não disse que ser cristão estaríamos a viver um mar de rodas, não. Satanás ainda não morreu, meu amigo. Satanás veio com grande ira para nos criar aflições. E nós precisamos então de mãos unidas, mostrando o nosso cristianismo, sendo um sermão, ajudando aqueles que estão ao nosso redor, mostrando o amor de Cristo. E quando nós morrermos, pelo menos vamos morrer com sentimento de dever cumprido. E com a certeza de que Cristo vai te ressuscitar no último dia. E se você crê nisso, diga amém. Eu sei que você está a falar amém ali. Louvado seja Deus. E veja que ao olharmos para estas promessas todas, Jesus diz, quem vencer, lhe darei a comer do fruto da árvore da vida. E você é convidado para estar com Jesus, você e a tua família, prepare a tua família, não só prepare-te a ti mesmo, mas prepare também a tua família, prepare os teus amigos, leia a Bíblia por ti mesmo, não aceite manipulação, por exemplo, de pessoas mal intencionadas, mas se não tiver, por exemplo, a conseguir, né, ter alguma resposta aprazível, meu amigo, coloque as tuas perguntas, não importa qual seja, aqui neste canal, e vamos ter o privilégio de estudarmos juntos, partilharmos juntos. Ninguém é dotado de toda a ciência, de todo o conhecimento. Deus nos dá a oportunidade de partilharmos tudo o quanto Ele nos deu. De graça recebemos e de graças podemos dar para ti. Amém. Pois é. Viva com certeza de que tudo vai terminar bem. A próxima estaremos abordando de um assunto muito pertinente. Então, é só ficar ligado aqui no canal. Apesar de todos os eventos, não é? vão marcando o fim da humanidade, existe sim um evento, um sinal que vai te deixar preocupado. Um sinal que todos os cristãos vão dar conta aqui. Este sinal é o último evento. Então, se você quer saber deste sinal, fique ligado aqui no nosso canal, que da próxima vez nós vamos então trazer este conteúdo. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência.
compartilhe este vídeo para que chegue a pessoas que nunca ouviram essas verdades. Não é? De fato. Caso tiver uma dúvida, uma sugestão, também pode deixar aqui nos comentários. Conversamos assim com o nosso irmão Basílio. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Nós é que agradecemos e teremos todo o privilégio de estar aqui neste canal para podermos então partilhar a palavra de Deus. Amém. Contamos convosco sempre em várias e outras edições que virão para frente. Mas também gostaria de dizer e te prometer que estarei orando para ti. E eu sei que a oração tem muito poder. E meu amigo, não permites que Satanás retire de ti a tua fé. Creia nesse Deus simplesmente. E vamos orando uns pelos outros. E também ore por nós que estamos aqui do outro lado. Enquanto estivermos em vida, precisamos nos abraçar, precisamos nos amar, porque o princípio do cristianismo é amor. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Então vamos transmitir exatamente este grande evangelho com segurança. E já agora talvez, eu não sei se já podíamos dizer realmente, um até já na verdade, um até já, porque Deus vai proporcionar mais momentos felizes como este para todos nós. Mas lembre-se, da próxima vez, traga consigo a tua Bíblia e vamos ver, o que está escrito a gente crê e o que está escrito nós cremos e o que está escrito nós ensinamos. Simplesmente assim. Que Deus te abençoe e fique com Deus.